Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre algumas questões de segurança, mais especificamente autenticação e autorização com o JSON Web Tokens, tá certo? O que a gente vai ver aqui em termos de segurança, tá? É só assim uma pincelada nessa área. A gente não vai usar o Spring Security, Spring Boot Security, porque ele é bem complexo de ser configurado, a gente ia ter um tempão aqui de aulas, né? E a gente só quer mesmo usar a autorização e a autenticação. Então, a gente vai fazer na mão e vai usar o JWT, que é uma biblioteca muito utilizada, né, para esse tipo de autenticação na web, tá certo? Então, como a gente já conversou antes, em outras aulas, toda API, né, ela vai acessar uma base de dados, tá? Então, como esses dados geralmente são dados sensíveis, né, são importantes para as empresas, então é preciso que essa API proteja esses dados de acesso indevido. Acho que, nesse momento, isso já deve estar claro para todo mundo, né? Esse acesso indevido pode ocorrer de diversas formas, né? Pode ocorrer, inclusive, sei lá, ataques e tudo mais. A gente não vai lidar com esse tipo de problema de segurança, tá certo? O que a gente vai lidar agora é com a questão da autenticação e da autorização, certo? Então, a gente tem aqui os vários clientes da API, a gente tem a API e a gente aqui tem o banco de dados, né? Os clientes da API vão acessar a API, né? Os serviços da API e é a API, né? Mais especificamente os DAOs, o DAO, né? De cada entidade que a gente tiver, que vai acessar essa base de dados. E aí, essa API da gente, a gente precisa desenvolver ela de forma que os dados são acessados de forma coordenada e de forma segura, tá? E aí, a gente vai ver aqui dois aspectos de segurança que devem existir, e devem ser configurados, e devem ser programados em qualquer back-end que vocês forem desenvolver, tá? Porque essa questão de segurança, né, a gente tem que ter um mínimo de segurança para acessar esses dados, tá? Então, a gente vai ver aqui apenas dois aspectos, duas técnicas, né, assim, que lidam com a segurança desses dados. Uma é a autenticação, tá? Vocês sabem o que é autenticação? Vocês querem participar um pouquinho, falar um pouquinho? O que é que vocês entendem por autenticação? Eu estou usando um serviço, eu preciso me autenticar. Dá meus 50 centavos aqui, eu creio que é um login. Basicamente, se for resumir, seria um tipo de login. Isso, correto. É um login. Aí, por que a gente... o que é que esse login vai acrescentar em termos de segurança? O que é que ele traz de Utilizar informações? as credenciais para ter o acesso ao recurso. Isso aí a gente já está num passo além, né? Esse login, né, ele vai atestar que você é você mesmo, tá? A autenticação é apenas uma forma, né? Na verdade, existem muitas formas de autenticação, mas é algo que a gente programa de forma que dê para a aplicação uma confiança de que aquele usuário é quem diz ser. Não é porque a gente está falando de um cliente que vai remotamente acessar esse sistema, concordam? Você não está vendo quem é a pessoa, você não tem um documento dela para ver que ela é ela mesma, não é? Então, a autenticação, ela é uma parte do sistema que faz com que o usuário insira dados que só ele deveria saber, ou que só ele deveria ter, para que ele prove que ele é quem diz que é, certo? Entendido aqui? Então, geralmente é uma senha, né? Mas podem ser outras coisas, né? Tem aplicações, hoje em dia, de celular, né? As aplicações mais seguras que você pode se autenticar pela sua íris, não é? Ou pela sua digital, né? Que é um tipo de autenticação já biométrica. Tem a autenticação que você faz por duas vias para ver que você é você mesmo, né? Então, você coloca uma senha, aí manda uma mensagem, aí depois você ainda tem que colocar
uma informação que chega nessa mensagem que, teoricamente, só você poderia ter recebido, porque é o seu celular ou é o seu e-mail, né? Aí você coloca esse outro número lá, de forma que você tem que, de certa forma, provar que você é você. Que isso Tudo geralmente bem? é feito quando é a primeira vez, né? Que você está se Mas cadastrando, por tem, exemplo. Né? mas tem algumas aplicações que você pode configurar para você ter essa segurança dupla, né? De quando você vai entrar. Então, assim, a autenticação, ela existe para atestar a identidade do usuário. Aí Vinícius falou uma coisa que a gente vai realmente ter acesso agora. Quando a gente se autentica numa aplicação, em geral, você recebe umas credenciais, tá? Vou chamar assim credencial como foi que Vinícius chamou, tá? É como se você recebe algo que você pode usar a partir daquele momento, como se fosse um certificado. Aí você recebe esse certificado e a partir daquele momento você vai poder usar aquilo ali todas as vezes que você for interagir com o sistema. E aí o sistema olha esse seu documento, né, essa sua documentação que você recebeu da própria API, para ver se você tem acesso a algumas funcionalidades daquela API. Aí agora a gente já fala de autorização. Então, a autenticação ocorre no início, tá? Quando você precisa atestar a sua identidade para que aquele sistema conheça quem é você e possa ter, sabendo quem você é, né? Possa decidir depois sobre autorização, que é o que está aqui embaixo, ó, sobre autorização para as suas requisições. Então, se a gente pensar num sistema mais complexo, que não é necessariamente o que a gente vai fazer aqui, mas um sistema mais complexo, a gente pode imaginar que cada usuário pode ter papéis diferentes. Então, eu posso entrar no sistema como um usuário comum, eu posso entrar no sistema como um gerente, como um coordenador, né? E cada um pode ter acesso a funcionalidades diferentes daquela API, acesso a recursos diferentes daquela API REST, certo? Dependendo de quem é que é aquela pessoa, que a gente sabe quem ela é a partir da autenticação. E aí, a partir dessa autenticação, o usuário recebe, né, tipo um documento que a gente vai chamar, que vai ser um token, na verdade, que o usuário vai receber, e esse token, ele garante que aquele usuário é ele mesmo e tem informação sobre quem é o usuário que está por trás daquelas requisições que estão chegando agora na API. E a API pode pegar esse token, ver quem é esse usuário que está requisitando, e com base nas regras de acesso dessa API, né, porque aí isso vai variar de aplicação para aplicação, verificar se aquela requisição desse usuário que chegou, se ela deve ser autorizada ou não. Tá? Então, a autorização, ela ocorre na maioria das vezes que o usuário vai tentar acessar uma rota daquela API, né, um endpoint que é privado e que requer uma autorização. E aí, o sistema é que vai avaliar se essa autorização vai ser dada ou não. Tá certo? Então, a autenticação e a autorização, né, são processos diferentes, mas a autorização, ela só vai ser feita após a autenticação, porque é a autenticação que diz quem é aquele usuário. E a autorização tem que levar em conta quem é esse usuário para verificar se ele tem acesso ou não ao que ele está requisitando. Ok até aqui? Até aqui tudo bem. Então, a gente vai seguir aqui nesse curso, tá? Um esquema de autorização que é baseado na segurança do AUT 2, certo? Que é a segurança recomendada para os sistemas web. E a gente vai seguir esse esquema Barrier, que funciona como? Simplesmente, quando o usuário se autentica, né? Ele se loga no sistema, tá? Quando ele é autenticado, o sistema atesta que aquele usuário é aquele mesmo. O próprio sistema vai gerar um token, tá? Um token nada mais é do que um string, tá? Um string meio malucona lá. A gente vai estudar esses tokens que a gente vai usar aqui, que são os JSON Web Tokens, tá? E aí, o sistema gera esse token, tá? E é enviado como uma resposta do login que ocorreu com sucesso, tá? Então, vamos supor que o login é um e-mail e uma senha, né? Que é o mais comum atualmente. Então, o usuário vai, digita seu e-mail, digita sua senha, tá? O sistema vai validar esse login, né? Vai ver se no banco de dados, na base de dados de usuário, esse e-mail e essa senha se eles realmente conferem. Se conferir, né, o usuário ele foi autenticado com sucesso, e como resposta a esse login, a esse pedido de autenticação, o que o sistema retorna é um token, tá? Que é um string, tá? Bem malucona.
E essa string, o próprio sistema que gerou, ele consegue ler essa string depois e extrair dessa string informações que o próprio sistema adicionou quando gerou esse token, certo? Isso vai ficar mais claro já já, tá? Mas, em geral, o próprio sistema gera esse token, retorna para o usuário. E aí, a partir daquele momento que o usuário que se logou recebeu esse token, nas próximas interações que esse usuário tem com o sistema, ele vai mandar lá nas requisições do cliente esse token lá naquele cabeçalho de autenticação. Não sei se vocês já viram lá, numa requisição HTTP, a gente viu em aulas passadas, né? Quando a gente estava revisando HTTP, a gente viu que existe um formato específico de como é uma requisição HTTP. E aí vai ter lá a versão do HTTP, né, o método HTTP, o endpoint, né, a rota que está sendo acessada. E logo em seguida vem cabeçalhos do HTTP. Um dos cabeçalhos é o cabeçalho de autorização, tá certo? Nesse cabeçalho é que o cliente da aplicação vai inserir nesse cabeçalho da requisição esse token que foi recebido pelo servidor, tá certo? Nas próximas interações. Então, uma vez que o cliente se logou, e ele recebeu esse token, nas próximas interações com o sistema, ele vai precisar inserir lá no cabeçalho de autorização esse token, e a partir desse token, o servidor, né, a API, ela vai saber identificar quem é exatamente esse cliente que está por trás, quem é esse usuário que está por trás dessa requisição, para poder fazer as autorizações das requisições que chegarem desse usuário. Ok até aqui? Os tokens, eles vão correr, né, livremente na rede, tá? E aí, para que eles sejam seguros, o que precisa ser garantido é que, se houver, quem gera o token na própria aplicação da gente, que gera, né, o desenvolvedor da API, né, que desde que a gente esteja, né, fazendo essa autenticação dentro da própria aplicação, né, às vezes a gente pode fazer essa autenticação fora, né, como a gente às vezes usa, a gente vai entrar num site, num aplicativo, às vezes você consegue se logar via Google, via Facebook, né, aí você está fazendo uma autenticação via terceiros, né, e eles que vão gerar o token para você, de alguma forma, mas o que a gente vai ver aqui, a gente que vai gerenciar os usuários, né, aquele tipo de sistema que o usuário tem que se cadastrar. O usuário se cadastra, uma vez que ele está cadastrado, ele no futuro ele pode se logar, e aí quando esse usuário se loga com sucesso, ele recebe esse token que o próprio sistema gerou. Para que esse token, para que o uso desse token funcione de verdade, é preciso garantir que o servidor vai perceber se esse token for modificado por alguém, tá? Ou se esse token é um token falso, que outro sistema gerou um token falso e está mandando aqui para se passar por outra pessoa, tá? O servidor, ele percebe esse tipo de armação, né? Esse tipo de problema, tá certo? Por construção. E aí isso vai ficar claro já já, porque a gente vai ver um exemplo de uma implementação desse esquema Bearer, que é com o JSON Web Tokens, tá bom? Então, só para a gente ficar mais fixado como é que vai funcionar essa autenticação e, em seguida, as autorizações que vão ser necessárias. Aqui a gente tem um browser, que seria, sei lá, um cliente dessa aplicação, tá? Esse cliente é o front-end da aplicação, a gente não vai lidar com esse cliente agora, mas o fato é que esse cliente existe, tá? Então, é um browser, nesse caso aqui, que está usando essa API. E aqui tem o servidor, tá? Que é o que expõe a API. E aí, esse browser vai mandar um post, ó, de login, tá? Para tentar se logar, e envia nessa requisição de login, esse usuário vai enviar seu username e sua senha, tá? Quando essa requisição HTTP chega aqui no servidor, o servidor vai verificar, né, se esse nome de usuário bate com essa senha lá do banco de dados dos usuários cadastrados, e uma vez que esse login foi validado, quer dizer, esse nome de usuário realmente corresponde a essa senha, tá? O próprio servidor vai criar um token JWT, que é um JSON Web Token, tá? Ele vai criar esse token. Para criar esse token, esse servidor vai usar uma chave secreta, tá? Esse token, ele tem uma assinatura, certo? Ele usa um algoritmo para gerar uma assinatura dos dados que vão embutidos ali nesse token.
E para gerar essa assinatura, o servidor usa uma chave secreta, que essa chave realmente tem que ser super secreta. E é graças a essa chave que o servidor, e a essa assinatura com essa chave secreta, que o servidor vai conseguir detectar no futuro se esse token foi modificado por terceiros, ou se ele foi gerado por outra entidade para se passar por ele, tá? Mas isso só vai funcionar se essa chave for secreta mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso ainda, tá? Só uma introdução. E aí esse token é gerado. Nesse token vão vir, né, codificadas informações como quem é o usuário, né, esse username, ele pode vir aqui no token, por exemplo, ou outro identificador desse usuário. Esse token certamente vai ter um tempo de expiração, tá? Então, os desenvolvedores, né, que vão gerar essa parte aqui do código precisam pensar direitinho qual é esse tempo de expiração, que não pode ser muito grande, é muito pequeno, a gente também vai discutir sobre isso, e outras informações que se acha necessário colocar nesse token, tá? Claro que esse token pode ser lido por qualquer pessoa que na internet, né, consiga interceptar esse tráfego, esse token pode ser lido, tá? Por alguma pessoa. Então, você não vai colocar informações sensíveis ali nesse token, tá? Apenas as informações que são necessárias para, no futuro, o servidor conseguir autorizar de forma correta ou não os pedidos desse cliente, tá? Desse usuário. E aí, esse token é gerado, ele é enviado de volta para o cliente, tá? Aqui. Esse cliente aqui, quem está desenvolvendo esse front-end, vai precisar armazenar esse token, né? Porque a gente já conversou também em aulas passadas que uma API REST, ela é stateless, ou seja, ela não mantém informações no servidor sobre a interação com os clientes, tá? Então, esse token é um token que foi gerado para um cliente específico pelo servidor, ele vai ser enviado para o cliente, e o cliente que tem que manter esse token e em todas as interações seguintes, enviar esse token lá no cabeçalho de autenticação. E aí, o desenvolvedor do front-end é que tem que encontrar uma forma de manter esse token lá guardado, armazenado lá na aplicação de front-end desse sistema, tá certo? Você pode, na área de cookie, alguma coisa assim, você vai lá e guarda aquele token. Uma vez que esse token é recebido, como eu falei, nas próximas interações desse cliente com esse serviço, o cliente vai mandar esse token JWT no cabeçalho de autenticação. E aí, para aqueles endpoints que são privados, né, para aqueles acessos que requerem uma autorização, de fato, o servidor vai ler esse token, tá? Vai checar se esse token é válido, se ele não está expirado, se esse token não foi modificado por terceiros, vai identificar quem é esse usuário, né, muitas vezes, para ver se esse usuário específico tem acesso a essa requisição que está sendo feita. Ok? E aí, a partir desse token, o servidor vai autorizar ou não aquela solicitação do cliente. Estando autorizada, manda a resposta para o cliente. Não estando autorizada, manda também, provavelmente, com um código de status que indique que esse pedido não foi autorizado. Tá certo? Então, essa é o que vai acontecer a partir de agora, tá? Na aplicação da gente, a gente precisa ter uma base de dados de usuários cadastrados. A gente precisa, portanto, ter um novo controlador, que seria o controlador desse recurso de usuários, né, para que a gente possa cadastrar usuários, remover usuários. A gente vai precisar de um novo serviço, tá? JWT, que seria capaz de gerar esses tokens para a gente no login. Então, quando tiver o usuário solicitar o login, é preciso que a gente solicite esse serviço de JWT que gere esse token para a gente, né, para que a gente retorne para o usuário, tá certo? E também a gente vai precisar de um novo código, né, para essas rotas que são mais sensíveis, né, que precisam de autorização, para que essa autorização seja realmente, de fato, feita, né, que esse token seja validado, que esse usuário seja identificado, se for o caso, para ver se esse usuário específico tem acesso àquele pedido que está sendo realizado, ok? Falar só um pouquinho rapidamente sobre login. Acho que login já é algo que está muito claro, a gente faz isso o tempo todo, né? Que é a autenticação do usuário, né? Isso é uma parte imprescindível que deve ser feita antes da autorização, porque na autorização a gente tem que saber quem é aquele usuário que está requisitando aquilo ali para poder autorizar ou não, né? Um login, ele sempre vai ser uma operação de post na aplicação da gente,
tá? Na verdade, a gente vai gerar, né, um token, né, um novo token que vai ser enviado. Por mais que isso não fique armazenado, o login, em geral, ele é visto como um post, tá? Como uma solicitação. E nessa solicitação, a gente envia o ID do usuário, né? Seja qual for o ID que está sendo usado para login, e também a senha, né? O segredo que está sendo usado para essa autenticação, certo? E aí, o login é muito simples, né? No caso da gente que vai usar, vamos supor, e-mail e uma senha, tá? No caso da gente, é simplesmente verificar na base de dados de usuário se esse e-mail e essa senha correspondem ao usuário, né? Vai ter um e-mail, esse usuário existe, esse usuário existindo, eu tenho que verificar se a senha que está cadastrada lá na base de dados desse usuário, se ela é igual à senha que o usuário digitou agora e acabou de me enviar por uma requisição post HTTP, certo? Aqui também a gente não vai usar nenhuma biblioteca de criptografia, vocês podem fazer depois ver isso por fora, para que as senhas não corram, né, na internet sem a criptografia. E aí tem uma discussão que é sempre interessante, vamos ver aqui nessa turma. Se a operação de login, eu digitei lá meu e-mail e eu digitei uma senha incorreta, certo? E aí o sistema fez toda a operação, né? Ele identificou quem é o usuário, recuperou esse usuário, recuperou a senha desse usuário e comparou com a senha que foi enviada, mas a senha que foi enviada nessa requisição, ela não bate com a senha que está cadastrada lá na base de dados de usuário. Qual é a resposta que vocês acham em termos de resposta de código HTTP, né? 200, 300, 400? Que tipo de código de resposta vocês acham que a gente deve enviar para esse login? Porque eu disse que quando a gente está fazendo uma API, a gente tem que pensar sobre isso, né? Seria a de não autorizada? Deixa eu ver, eu não estou lembrado do número agora de cabeça. Se eu não me engano, 403 não autorizado. Deixa eu abrir aqui, para a gente rever. 401 e 403. Vamos ver aqui, 401. Specific unauthorized, semânticamente, essa resposta significa não autenticado. Ou seja, o cliente deve se autenticar para obter o que ele deseja. É isso? Eu acho que se encaixaria melhor do que o 403, no caso, né? 403 403, o cliente não tem direito de acesso ao conteúdo. O Isso. servidor está rejeitando dar essa resposta. Eu não sei se tem alguma mais específica, cara, para caso, tipo, o login exista, mas, por exemplo, a senha não. Aí eu... Se o usuário não existir, o e-mail que foi errado, a pessoa errou quando estava digitando o e-mail. É possível também, mas aí teria que ver cenário, se encaixaria ou não. Os ifs aí. Vamos lá. Isso é uma questão, assim, que é bem delicada, tá? E cada um tem que tirar suas próprias conclusões. O fato é que não existe um código de resposta que seja o mais adequado, certo? A maioria das aplicações, inclusive Google, Facebook, nessas situações em que você faz a operação de login, né, a operação que o servidor precisa realizar, ela foi realizada. Né? O servidor precisa recuperar um usuário, precisa comparar com a senha. Né? A operação de login, não houve erro nessa operação. Só que o login, especificamente, ele não foi bem sucedido, né? É diferente de você, por exemplo, mandar um pedido de alguma coisa e o servidor nem consegue entender aquela solicitação e por isso ele não vai conseguir atender, porque ele não sabe nem o que ele tem que fazer, por exemplo. Né? A operação de login, ela foi bem, assim, a operação em si que deve ser feita, ela foi bem sucedida. Só que os dados que o cliente mandou não autenticou esse cliente, concorda? Então, a maioria das aplicações hoje em dia simplesmente retorna 200, código 200, mesmo se você
se você não conseguiu se autenticar, tá? Aí, claro, você vai precisar mandar detalhes, né, de uma resposta. E aí, nos detalhes do problema que aconteceu, você vai indicar qual foi o problema que aconteceu. Claro que você não vai dizer se o usuário não existe ou essa senha está incorreta, porque esse tipo de informação também pode ser brechas de segurança no sistema, mas você tem que, de alguma forma, informar, né, que o token não vai ser gerado porque o usuário não foi autenticado com sucesso, tá? Então, mesmo retornando 200. Mas isso é uma briga que... não é nem briga, assim, isso é uma discussão que já ocorre há muito tempo. Até hoje, 200 ainda é, na maior parte dos casos, retornado, tá certo? Mesmo quando a autenticação não foi feita com sucesso. Eu coloquei aqui até duas threads de discussão, assim, sobre isso, tá? Aqui em cima do WordPress, eles passaram mais de 4 anos discutindo se mudavam ou não desse 200, no final resolveram não mudar e manter o 200 para quando o usuário não se loga, né? Envia senha errada ou e-mail errado e não consegue se logar, tá certo? O Google envia 200, Facebook envia 200, Instagram envia 200, mesmo quando o cliente não consegue se logar, e aí você envia dados, né, no JSON, por exemplo, de que ocorreu um erro, né, para informar o cliente do erro que ocorreu. Tá certo? Mas aí você não vai informar o cliente a partir de um código de resposta de erro, você vai informar o cliente apenas a partir das informações que são derivadas depois que a operação de login tenta ser realizada. Ok? Vocês entenderam isso? Então, assim, vocês responderam, eu retornaria 401, eu retornaria 403. Pode, tá? Mas isso é uma discussão que vem ocorrendo e aparentemente, o software que vem sendo desenvolvido tem retornado 200, mesmo quando a operação de login não foi bem sucedida, ok? Aí depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ler aqui, né? O pessoal falando a favor de retornar 401, por exemplo, falando contra, que tem que ser 200, e aí tem certas aplicações de segurança que podem se utilizar, esse 200 não é bom para elas, enfim, porque... Você pode ter filtros, né? Um firewall lá no seu serviço, que quando tem um cliente requisitando operações que retornam um código diferente de 200, né? Um cliente fazendo um flooding, né? Fazendo um ataque, né? No seu serviço. Aí esse serviço está retornando 200. É mais difícil você diferenciar esse é um ataque, porque ele está... gerando informação útil, né? Ele está usando da forma correta aquela aplicação. Às vezes um ataque, o código de resposta é diferente do 200, aí fica mais fácil de você identificar que é um ataque. Enfim, aí tem também esse tipo de discussão para tentar mudar esse 200, mas até hoje o 200 tem sido mais usado, tá certo? E aí você pode retornar uma resposta que no JSON daquela resposta HTTP você tem detalhes sobre o que aconteceu, né? Seguindo aquele modelo daquela RFC que a gente viu já no passado, né? Que é um bom modelo para a gente seguir. Então, o login foi mal sucedido, você pode retornar o 200, você pode retornar outro que você quiser também, né? Mas estou dizendo só para que a gente pense sobre isso. E aí a gente vai trazer aqui no corpo dessa resposta detalhes sobre o problema que aconteceu, né? No caso aqui, o título seria autenticação falhou, nesse exemplo. Detalhe, o usuário não foi autenticado, a requisição do login foi processada com sucesso, mas as informações passadas não foram corretas para autenticar o usuário com sucesso. Pronto. E aí, aquele cliente, com base nessas informações aí, pode passar informações mais detalhadas para o usuário humano que está por trás, né, digitando isso, para que ele saiba que ele não está logado ainda naquele sistema, tá? Ele não está autenticado. Beleza, pessoal? Até aqui? Até aqui tudo bem. Se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me interrompendo, tá certo? A gente vai começar agora uma parte um pouquinho mais chatinha, mas eu acho interessante para que a gente entenda de fato como é esse esquema de segurança usando esses JWTs. Então, eu falei que a gente vai usar o JSON Web Token, tá? Essa biblioteca é muito usada. E esse JSON Web Token, como eu falei para vocês, os tokens, eles são strings, né? Eu disse que são strings maluconas porque eles são codificados, tá? Eles usam algum algoritmo de codificação de dados que a gente consegue ler. Então, esse token aqui, né, o token JWT, ele tem 3 partes, tá certo?
Na primeira parte, é um cabeçalho apenas para identificar que aquilo é um token JWT, certo? E qual é o algoritmo que está sendo usado para assinatura aqui, dessa assinatura de verificação. Depois, chega essa parte aqui de payload, tá? É como se fosse a carga útil. É o que realmente são as informações úteis que vão ser carregadas por esse token, tá? Aqui, no caso dos tokens JWT, o que a gente vai ter aqui são o que se chama de claims. Eu vou escrever aqui porque são claims, alegações, é como se fossem alegações, tá? Esses claims, eles trazem informação útil. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, a gente está dizendo que tem um sujeito é um claim que sempre vai identificar quem é o sujeito, a pessoa que está por trás do token. E aqui pode ter um identificador desse usuário, certo? E com essa informação aqui, como eu falei para vocês, o sistema pode usar essa informação para identificar quem é que está mandando essa requisição, qual é o usuário específico que está mandando essa requisição. Nesse caso aqui, resolveu-se também que aqui vai mandar o nome do usuário, que vai mandar a informação se esse usuário é administrador ou não. Enfim, aqui é só exemplos para vocês verem que aqui, quem desenvolve essa aplicação, tá? E quem vai gerar esse token pode inserir nesse payload aqui, nessa carga útil do token, informações que acha necessário para que no futuro esse servidor consiga autorizar ou não os pedidos desse usuário, tá certo? Em geral, a gente não vai, assim, você pode criar claims, tá? Alegações específicas da sua aplicação. Só que antes, eu coloquei um linkzinho aqui, ó, da IANA, que é o órgão que gerencia isso, porque tá o mundo inteiro usando isso, né? Então, é preciso ter alguma gerência, tá certo? E aí, aqui a gente tem as descrições de alguns claims desse, que são públicos, tá? Que todos os claims públicos estão aqui, certo? E aí, se você quiser inserir no seu JWT alguma informação específica, você antes vem aqui para ver se não já existe essa alegação aqui, tá? Então, ó, ISS é para dizer quem é que está gerando esse token, que é a entidade que está gerando essa informação. Sub, que é o que a gente viu ali, é o subject, significa quem é o sujeito que está por trás, quem é o usuário. A gente colocaria nesse sub aqui qual é o ID desse usuário, tá? ESP é um também que a gente vai usar muito, porque é a data de expiração daquele token, tá? Todo token, ela vai precisar de data de expiração, porque se esse token durar para sempre, né, e alguém tem acesso a esse token, né, uma entidade aí que não tem boas intenções tem acesso a esse token, pode usar esse token se fazendo passar por outro usuário, tá? Então, como a gente não quer que isso aconteça, em geral, existe o tempo de expiração e aí o usuário tem que se logar novamente, tem que se autenticar novamente e um novo token é gerado para que esse usuário consiga permanecer usando essa aplicação, certo? E aqui a pessoa consegue ver, name, ó, é o nome completo daquele sujeito, né, desse sub aqui, tá? E aqui vocês podem ver depois endereço, se você quer mandar esse tipo de informação, você pode mandar, tá? Tem aqui um monte de claims que já foram definidas, e aí eles podem ser usados, tá? No token. Já vai ficar mais claro quando quando vocês virem a gente gerando o token dentro da aplicação da gente, tá? Mas aí como é que funciona isso aqui? Essa parte aqui, esse cabeçalhozinho aqui, ele vai ser codificado usando um algoritmo bem conhecido de codificação, que é acho que é o H64, acho que é esse o nome é um algoritmo que na própria especificação do JWT, esse algoritmo de codificação, ele é definido, tá? Então, a gente pega esse JSON aqui, codifica, isso aqui não, string, a gente codifica esse string, tá? Usando esse algoritmo de codificação, e aí ele vai se transformar em algo assim, ó. Certo? Aí essa parte verdinha aqui se transformou nessa stringzinha aqui. Aí eu coloco um ponto em seguida. Esse mesmo algoritmo, tá, de encoding, vai ser usado aqui para gerar um string correspondente a esses dados que estão aqui na carga útil do JWT. Aí eu uso esse algoritmo, tá aqui.
certo? É como se fosse um hashing, alguma coisa assim. Aí eu gerei já esses dois. Aí depois, o meu servidor, o servidor que está gerando esse token, tá? Ele vai usar um outro algoritmo, tá? Agora um algoritmo para gerar uma assinatura desse token. Mas esse outro algoritmo, ó, tá vendo que ele está usando aqui, ó, base 64 URL encoder. Ele está usando esse algoritmo aqui, HMAC SHA-256. Isso aqui é um algoritmo, tá? De codificação. Aí ele está usando esse algoritmo para codificar o header, que é essa parte aqui. Então, ele pega esse negócio verdinho, codifica, depois acrescenta um ponto e concatena com esse negócio vermelhinho aqui, codifica, tá? Só que, para gerar esse código aqui, ele usa uma chave secreta, que é aquilo que eu falei. É como se fosse uma semente, digamos assim, dessa codificação, tá? E aí, se eu usar uma semente diferente dessa, essa assinatura que vai ser gerada aqui vai ser diferente, tá? Eu usei uma chave secreta específica, a assinatura gerada foi essa. Note que essa assinatura, ela é simplesmente a codificação do encoding desse header, do encoding desse payload, tá? Aí eu uso pego isso aqui que já foi feito, jogo aqui nesse algoritmo aqui de codificação, com um ponto entre eles, e uso uma chave secreta que é como se fosse essa semente que garante que se eu pegar essas mesmas informações de novo, eu que sou esse mesmo servidor e só eu conheço essa chave secreta, se eu pegar essas mesmas informações de novo e gerar essa assinatura, já que a chave secreta é só minha, eu vou gerar exatamente essa mesma assinatura. E é isso que acontece, tá? O servidor gera esse token e manda para o cliente. Aí eu não disse para vocês que o cliente fica mandando esse token depois de um cabeçalho de autenticação, né? De autorização, desculpa. E aí, o cliente manda depois isso nesse cabeçalho, o servidor, quando recebe esse token, né, ele pega esse token lá desse cabeçalho, o que é que ele faz? Ele recupera essa parte inicial do token, que é até essa parte verde, até antes desse ponto aqui, e essa vermelha, essa verde e essa vermelha. Ele pega isso aqui e gera essa assinatura aqui dessa informação que foi recebida aqui. Quando ele gera essa assinatura, que ele usa esse mesmo algoritmo que ele usou para gerar, essa assinatura tem que ser idêntica à que ele gera, né? A assinatura que vem no token tem que ser idêntica à assinatura que ele gera quando recebe o token. Aí, se elas forem idênticas, esse token é válido, tá? Porque realmente fui eu que gerei essa assinatura e ele não foi modificado. Se qualquer parte aqui de cima, dessa verde ou dessa vermelha, for modificada, quando o servidor for gerar a assinatura, né, recebe esse token modificado. Quando ele vai gerar a assinatura, para comparar com a que foi recebida, ela vai provavelmente ser diferente, porque essa parte aqui foi modificada, então vai ser uma assinatura diferente daquela que foi recebida, e ele vai perceber que o token foi modificado. Tá? Então, é isso que eu digo, por construção, o servidor tem que identificar quando esse token é modificado. Aqui é explicando, vou explicar de novo, porque eu sei que é meio chatinho, assim, essa parte, né? Tanto o cabeçalho quanto a carga útil do token são usados codificando, ó, base 64. É um algoritmo de encoding lá que vai ser usado para gerar essa stringzinha aqui maluquinha, que a gente não consegue ler, o humano não consegue ler. Mas com esse algoritmo a gente consegue decodificar, né? A gente vai com esse algoritmo transformar isso aqui nesse verdinho, quando o servidor recebe esse verdinho, ele sabe transformar de volta nisso aqui, tá? Usando esse algoritmo. E aí esse conteúdo, como eu falei, é usado para gerar uma assinatura do token, né? Esse verde e esse vermelho são usados para gerar essa assinatura, mas essa assinatura, tá? Ela é gerada usando uma chave secreta, que teoricamente, né? E a gente deve garantir isso na prática, né? Essa chave secreta, só esse servidor que conhece, tá? E aí, o que é que acontece quando o servidor recebe um token do cliente, né? O cliente já se logou, recebeu um token no passado ou não, é um fake, né, que está tentando atacar esse servidor, está tentando se fazer passar por outra pessoa, a gente não sabe, mas o que é que acontece quando vem esse token lá do cliente? O servidor pega o token, tá? Ele lê a parte do cabeçalho e da carga útil, ou seja, ele lê essas duas partezinhas aqui e ele faz o quê? Ele gera uma nova assinatura para essas duas partezinhas aqui.
Essa assinatura que ele gerou é igualzinha à assinatura do token que veio, se for, o token foi validado, certo? Se não for, esse token não é válido. Esse token foi modificado, tá? Essa assinatura, se essa assinatura foi igual, mas lendo a carga útil, a gente vê que esse token já foi expirado, tá? Então, esse token também não vai ser validado, tá? Deu para entender como é que funciona aqui? Mais ou menos? Eu vou dar mais exemplo aqui. Antes da gente continuar, só por curiosidade, tá? Aqui na nossa aplicação, a gente vai deixar essa chave como um string mesmo dentro da aplicação, tá? O que não é seguro, né? Porque, no caso, todos os desenvolvedores dessa aplicação que têm acesso a esse código saberiam qual é a chave secreta, tá? Ou seja, o sistema vai ficar mais seguro e, ao mesmo tempo, também não vai ficar mais seguro. Então, não é isso que a gente, assim, na prática, se você estiver desenvolvendo uma aplicação que vai, de fato, ser usada, né, na prática, tá? Então, você não vai deixar essa chave secreta como um string dentro do seu código, tá? Por mais que a gente confie nos desenvolvedores, não é bom que essa chave secreta fique assim, tão desprotegida. Então, a criatividade dos gerentes, né, dessa aplicação, de algum desenvolvedor assim mais sênior, é que vai ser levado em consideração. Então, por exemplo, você pode manter essa chave secreta como uma variável de ambiente, tá? Naquele servidor. E aí, quando você for usar, você tem que ler essa variável de ambiente, e para que alguém tenha acesso a essa variável de ambiente, é preciso que tenha acesso a essa máquina, né? Seja um usuário que acesse a máquina, não fisicamente, mas que tenha acesso a essa máquina e que tenha acesso a ver essa variável de ambiente e saiba exatamente como é o nome dessa variável de ambiente e tudo mais. Então, isso é uma forma de você proteger um pouco mais do que deixar um string lá no código, tá? Ou você pode, por exemplo, você pode gerar randomicamente uma semente secreta, tá? Que gera randomicamente um nome de uma variável de ambiente e que por trás tem outro script que pode rodar para fazer outra coisa, enfim. É a criatividade, tá? Mas você pode gerar programaticamente uma base para ser uma semente de uma chave secreta que vai usar algum outro algoritmo com essa semente para poder gerar essa chave secreta para você. Você pode guardar num arquivo, tá? Num arquivo bem escondido lá dentro do seu próprio servidor, tá? E um arquivo que só quem pode ler, por exemplo, é um usuário específico, que é um usuário que roda essa aplicação, tá? De forma que nem mesmo um usuário que tem acesso à máquina, a aplicação roda como usuário, sei lá, a API, tá? Aí, esse arquivo, só esse usuário API pode ler, ninguém mais, tá? E aí você pode ter um pouco mais de segurança se você fizer algo desse tipo, enfim. Aí é usar a criatividade para tentar manter essa chave secreta ao máximo. Porque se essa chave ela for conhecida, tá? O que vai acontecer é que qualquer pessoa que sabe essa chave pode gerar tokens válidos para esse serviço, certo? É isso que vai acontecer. Por quê? Gerar essa parte aqui, deixa eu dar esse exemplo aqui. Gerar essa parte aqui, né? Essa parte vermelhinha aqui, é fácil, porque a gente não diz que, na própria especificação de JWT não diz que é o base 64, é o encoding disso. Você gera o JSON aqui adequadamente e usa o algoritmo específico para gerar essa parte aqui do token. Da mesma forma, o payload, você cria o JSON aqui específico e usa o encoding correto lá, a base 64, para gerar essa parte aqui do token. Agora, essa última parte aqui, que é a assinatura, você só consegue gerar se você tiver a chave secreta. Se você não tiver a chave secreta, você vai gerar uma assinatura que não vai bater com a assinatura que seria gerado por aquele servidor. E aí esse token nunca vai ser válido. Se você tiver essa chave secreta, a assinatura que você gerar aqui, né, desse conteúdo aqui de cima, vermelho e cor-de-rosa aqui, a assinatura que você gerar vai ser correta, se você tiver uma chave secreta. E aí você passa a ser uma entidade capaz de gerar tokens válidos e se fazer passar por usuários daquele serviço, entendem?
Então, por isso que essa chave secreta tem que ser bem secreta, tá? Então, essa chave sendo de fato secreta, né, só um servidor que consegue gerar, né, só a sua API de fato que consegue gerar esses tokens válidos, né? Qualquer outra entidade não vai conseguir gerar um token válido para usar a sua API, ok? Aí deixa eu mostrar uns exemplos aqui. Imagine que a gente está lidando com esse token aqui, certo? Que aqui no payload vai ter quem é o sujeito, qual o tempo de expiração, e se é admin ou não, tá? Aí esse token foi gerado, esse token aqui. Foi lá gerado com base na chave secreta que é essa aqui, ó. WDS, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí foi gerado lá essa chave secreta. E é esse token aqui, é o token que foi de fato correto, né, gerado pelo servidor. Aí alguém que interceptou esse token e quer se fazer passar por Raquel e dizer que ela é admin, vamos supor que, já que é o servidor que gerou, né, o servidor, para ser mais rápido, ele já gerou essa informação aqui, ó, Raquel não é admin. Então ele não precisa mais ficar checando nos roles, nos papéis lá dos usuários, se é admin, se não é, porque esse aqui já está aqui, né? Só para a questão de ser mais rápida. Mas vamos supor que esse token foi interceptado por alguém, né, mal intencionado, e modificou aqui esse admin para ser true. Quer modificar o token para dizer que esse usuário é admin e poder fazer algumas ações que só os admins podem fazer nessa aplicação. Quando essa pessoa fez isso, essa pessoa, essa parte aqui final aqui, ó, ela foi modificada, né? E aí, se essa pessoa, tá, tem essa chave secreta, ela vai gerar uma assinatura aqui que para o servidor é uma assinatura válida. Que seria essa aqui, tá? É esse o caso, isso aqui. Se essa pessoa tivesse a chave secreta, geraria esse token aqui, com essa assinatura aqui, e ela seria validada pelo servidor, porque ele ia gerar exatamente a mesma assinatura, já que ele vai usar exatamente a mesma chave secreta. Mas se o servidor, se essa pessoa não tem a chave secreta, né, ela vai modificar, né, para dizer que admin foi falso, mas a assinatura não vai bater com a assinatura que deveria vir, né, de um token, que é esse token mais admin true, a assinatura que o servidor geraria era uma assinatura diferente da que foi enviada. E aí o servidor vai perceber que isso é falso, tá? Beleza até aqui, pessoal? Se tiverem dúvidas, falem. Vou continuar, ninguém falou nada. Então, eu falei para vocês que é importante que a gente defina, né, um tempo de expiração desse token, tá? Esse tempo de expiração, ele nem pode ser muito curto, de forma que a pessoa tem que ficar se logando o tempo todo, não é? O cliente, né, o usuário tem que ficar se logando o tempo todo, porque o token expira, quando o token expira, o servidor não aceita mais aquele token, o cliente tem que se logar novamente para conseguir usar a aplicação, tá? Isso não é adequado, não é? Ao mesmo tempo, o que é que acontece com o token que nunca expira, né? Esse token que nunca expira, se ele foi interceptado, né, num tráfego aí da rede, ele foi interceptado por um sniffer aí alguém mal intencionado, essa pessoa mal intencionada pode usar esse token para se passar por aquele usuário que foi roubado, né, cujo token foi roubado. E aí, se esse token nunca expira, essa pessoa mal intencionada tem acesso eterno a se fazer passar por esse outro usuário, né? Então, a gente claramente tem um problema de segurança, tá? Essa questão de interceptar token também não vai ser algo que é feito facilmente, né? A gente não intercepta o código por aí de forma fácil, né? Precisa uma pessoa que tenha acesso ao backbone de uma rede, que tenha acesso a aparelhos especiais para conseguir capturar, né? Todo o tráfego de um canal e conseguir ler esse tráfego e conseguir identificar exatamente que aquilo ali é um token e conseguir usar. Então, assim, não é algo que é tão fácil, mas com uma má intenção, alguém pode fazer isso, tá certo? É algo que é possível de ser feito, tá?
Não vai ser qualquer Zezinho da esquina que vai fazer isso, de interceptar um token, de identificar que é um token, de saber de qual é a aplicação e de começar a usar de repente, tá? Mas é possível, sim. Então, é preciso pensar nesse tempo de expiração, tá? Se a gente for pensar numa aplicação de banco, por exemplo, que a gente vai usar e a gente, claramente, ninguém quer que alguém se passe por a gente no banco, né? Porque provavelmente essa pessoa vai tirar dinheiro da gente, né? Então, esse token, ele precisa ter um tempo que vai expirar, né? Não sei se vocês já notaram, acho que no banco, se eu não me engano, são uns 15 minutos ou 10 minutos só. Você se loga, depois de um tempo, você já está... você já não consegue mais usar a aplicação, você tem que logar novamente, né? A não ser que você ainda esteja usando e indique de alguma forma lá que você ainda está lá e tal, mas enfim, em geral, depois de poucos minutos, uma aplicação que tem dados muito sensíveis, né, depois de poucos minutos o token já expira, tá? E aí aquele usuário vai ter que se autenticar novamente, né? Então, teoricamente, se alguém roubar seu celular enquanto você está ativo no banco, depois de algum tempo, aquele token vai expirar e aquela pessoa que roubou o seu celular não vai mais conseguir acessar o seu banco, né? Na teoria. Na prática, não sei como é que está essa situação. Acho que... Então, como eu falei, né? O token vai em todo o cabeçalho e aí o servidor recupera, né, esse token, lê esse token, valida esse token, verifica se esse token está expirado ou não, e só se esse token for um token válido e não expirado, é que esse servidor vai verificar se esse usuário tem autorização ou não para fazer o que precisa, o que ele está requisitando que seja feita, tá? E aí, em alguns momentos, o servidor, né, a API lá, o back-end, pode simplesmente validar o token só para ver que é um usuário que está logado, mas não importa que é um usuário, sei lá, é uma rota que qualquer usuário logado tem acesso, então não, se o token é válido, ok, prossiga. E outras rotas, não, né? Algumas rotas mais sensíveis, precisa verificar quem é o usuário que está por trás daquele token específico para verificar se ele tem acesso ou não a esse recurso específico que ele está solicitando naquela requisição, certo? Então, tem essas duas variantes aqui, né? Uma requisição chega com o token, né? Certamente o servidor precisa validar esse token, né? Para ver se esse token é válido ou não, se está expirado ou não. Uma vez que esse é um token válido, dependendo da operação, esse token vai precisar ser lido para que o servidor identifique quem é o usuário que está ali, para que saiba tomar uma decisão mais adequada sobre a autorização para aquela requisição que chegou. Tá certo? E aí a gente vai fazer isso numa aplicação Spring Boot. Então, eu espero que vocês tenham entendido a parte teórica, porque a gente vai falar agora da parte prática, né? De como é que a gente faz isso em Java, naquela aplicação que a gente vinha usando lá de estoque, que é uma aplicação mais simples. Lembra que a gente tinha produto, e a gente tem um controle de estoque, adiciona produto, remove produto, coisas desse tipo, tá? Só para reforçar, né, que se vocês tiverem, que vocês saírem, resolver trabalhar nessa área, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ter um esforço a mais que ainda precisam fazer, porque o que a gente vai fazer aqui ainda é bem básico, tá? Então, a gente não vai usar a criptografia para armazenar senhas, tá? A gente vai manter a chave, como eu falei, no string do código, que também não é adequado, né? A gente precisa manter essa chave secreta de fato secreta, tá? Mas a gente vai usar JWT, né? A gente vai entender, a gente vai saber como usar JWT, que é um esquema que é de chaves assimétricas que é muito usado na prática, tá certo? A gente, como eu falei, não vai usar o Spring Security. Quem já tiver muita experiência com Spring e quiser usar Spring Security e não usou ainda, eu coloquei aqui algumas referências que podem ajudar a entender o que é o Spring Security, como é que você configura o Spring Security, mas aqui no nosso curso a gente não vai usar, a gente vai fazer a gerência dos usuários na mão, o login na mão e a geração do JWT na mão não, no código, né? Certo? E aí, a gente sempre tem que começar pensando na nossa API, identificando as rotas
que a gente pode dizer que são rotas privadas, que requerem autenticação. Que rotas são privadas e requerem autenticação? Que rotas são privadas e requerem não apenas a autenticação, mas a validação de quem é o usuário, para ver se esse usuário está autorizado ou não a acessar essa rota, tá certo? No nosso caso, né, que a gente que vai gerenciar o login, como é que é esse login, qual a informação, qual é o ID que a gente vai usar para o usuário, é o e-mail, é o nome, é um nickname que ele vai criar, enfim. Isso tudo tem que ser pensado, né? Senha, a gente vai ter regras para senha, então tudo isso tem que ser pensado, né? Aqui a gente não vai pensar muito nisso, não, a gente vai manter o e-mail, tá? No que a gente for programar aqui, a gente vai manter o e-mail como o ID do usuário, e qualquer senha de qualquer tamanho, eu não estou verificando isso aqui no nosso programa, só por simplicidade, tá certo? A gente também precisa definir o tempo de expiração do token, né, como eu falei para vocês. Não pode ser um tempo muito longo, porque isso pode ser uma brecha de segurança, mas também não pode ser um tempo muito curto, porque pode se tornar incômodo que o cliente tenha que ficar se logando o tempo todo, a cada minuto, né? Um tempo de expiração de 1 minuto a cada minuto, o cliente tem que digitar novamente seu login e sua senha e se logar para que o servidor gere um novo token, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui, no nosso caso, tá? Do que a gente está desenvolvendo aqui, é gerar um token toda vez que o usuário se loga e essa autenticação é bem sucedida, ou seja, aquele e-mail e aquela senha que ele informou são exatamente o e-mail e senha de um usuário lá na base de dados de usuário, aí o próprio sistema vai gerar o JWT e retornar no corpo da resposta HTTP para o usuário. E aí o front-end dessa aplicação, né, no caso da gente que vai ser o Postman, vai ter que anexar esse token lá no cabeçalho de autorização das próximas requisições HTTP que forem enviadas para esse servidor, ok? Para essa API. Para que a gente use isso aqui, lembra que a gente sempre vai gerar aquele starter lá do Spring Boot, né? Para gerar para a gente já um projeto já pronto, gerenciado pelo Maven. Aí a gente já estava usando as dependências web, né? H2, JPA, alguns talvez estejam usando Lombok, não sei. O JWT não é uma dependência que vai estar lá, tá? A gente vai ter que mexer no POM XML. A essa altura eu espero que vocês já entendam, né, que esse POM XML é a configuração do Maven para poder gerenciar as dependências desse nosso software, né? Então, aqui a gente vai dizer a nova dependência que a gente vai ter, que é do JSON Web Token, tá? E aí o Maven vai fazer o download dessa biblioteca e ajustar o ClassPath adequadamente para que a gente possa usar os métodos dessa biblioteca ao desenvolver o nosso código lá na nossa API, ok? Então, isso aqui é algo que tem que ser colocado na mão, lá no POM, tá? A gente, antes de fazer, a gente pode fazer uma pesquisa, né? Se vocês pesquisarem por Maven Repository, JSON, Web Token, alguma coisa assim, vocês vão cair nessa página aqui, anterior a essa, tá? Que vai falar as várias versões, tá? Desse JSON Web Token. E aí, a gente escolhe qual a versão que a gente quer usar, geralmente a gente escolhe a versão mais nova, né? E aí, aqui vai ter exatamente qual o código, o que é que você deve inserir lá no seu ponto XML para que você adicione essa dependência de forma correta no seu código, tá certo? Então, assim, não é para decorar nada disso, você sabe que tem que adicionar essa dependência, você pesquisa e você encontra no próprio repositório Maven essa informação de como é que você configura isso, ok? Eita. Você quer uma dúvida, mas não é não. Então, agora, né, para que a gente tenha essa parte de autenticação e autorização implementadas, a gente vai precisar adicionar código na nossa aplicação, né? O quê? A gente vai precisar adicionar uma entidade de usuário, né? Talvez uma entidade de usuário DTO, a gente pode pensar sobre isso. Uma entidade não, um DTO de usuário. A gente vai pensar a gente vai precisar de um controlador desse recurso usuários, né? Porque a gente vai precisar cadastrar usuários, de repente remover usuários, tá certo? Então, a gente precisa de um controlador para isso. A gente precisa de um serviço de usuários, que é a esse serviço que o controlador de usuários vai requisitar ações, e esse serviço é que conhece o repositório desses usuários para poder lidar com a base de dados, de fato, desses usuários, né? Que a gente vai falar com o DAO, da entidade usuário, então isso também precisa ser
desenvolvido, né? O serviço de usuário, o repositório de usuários, que é o DAO, tá? A gente também vai precisar de um controlador de login, porque agora o nosso API vai ter agora uma rota para permitir, né, que o usuário se logue na API da gente. E a gente também vai ter um serviço de JWT que sabe ler esses tokens, que sabe gerar esses tokens, que sabe validar esses tokens, que sabe extrair, por exemplo, quem é o usuário que está por trás desse token, né? Coisas desse tipo, tá certo? Então é isso que a gente vai implementar. E claro que para que as coisas funcionem bem, a gente vai implementar algumas exceções, né? A gente vai precisar mexer naquele handler lá de exceções para os casos que derem errado, né? Para que as exceções sejam capturadas automaticamente e a resposta ao usuário seja dada de forma correta, né? Então a gente vai precisar fazer isso. O repositório, esse aqui está errado, esse repositório. Eu já mandei para vocês o repositório que está lá, mandei aqui ontem. Mas eu vou colocar lá no Classroom também, tá certo? Do código que a gente vai ver agora, ok? Posso prosseguir, pessoal? Tem alguém que quer tirar alguma dúvida? Ou eu posso prosseguir com essa nossa aula aqui? Que agora a gente vai entrar no código. E aí eu vou me deter a gente olhar mais o código novo, tá? Então, só para relembrar, né? Lembra que a gente tem uma aplicação de estoque, lembram? E aí a gente só tinha uma entidade, que era esse produto, mas agora a gente vai ter uma nova entidade, que é o usuário também, certo? A gente tinha produto, agora vai ter usuário. A gente tinha, deixa eu ver, a gente tinha só um controlador, que era esse controlador aqui de estoque, que ele sabia fazer o quê? Ele sabia adicionar produtos no estoque, recuperar os produtos do estoque, atualizar os produtos do estoque, né? E recuperar um produto específico dado o ID do produto. Era isso que ele sabia fazer, só para vocês relembrarem, tá certo? E agora a gente vai ter mais 2 novos controladores, um que permite login e outro que permite a gerência dos usuários, né? Cadastrar usuário, recuperar um usuário e deletar um usuário, tá? Nessa parte aqui de usuário, a gente já vê muito claramente a diferença entre uma rota que deve ser privada e uma que não, né? Vocês acham que cadastrar usuário, essa rota aqui, V1, será que vai dar certo isso sem esse barra? V1 API usuários, lembram? Certo? Isso aqui é um post em V1 API usuários, vai cadastrar um usuário. Esse usuário aqui, ele precisa estar autenticado, isso é uma rota privada? O que é que vocês acham? Logicamente ele não precisa estar cadastrado, né? Ele nem Ele não possui está cadastrado, conta, né? então isso não é uma rota, ao contrário, isso tem que ser uma rota pública, não precisa de token nenhum aí, certo? Já uma rota dessa aqui, que eu quero recuperar um usuário específico, com um e-mail específico, qualquer um pode recuperar o usuário de qualquer um? Não. Tem que ter cuidado. Não, né? A gente já não é mais. E deletar? Deletar também não, se eu posso deletar a minha própria conta, então eu tenho que estar logado, inclusive nesse caso o sistema tem que ver quem é esse usuário que mandou esse token, porque só ele só pode deletar a conta dele próprio, né? Eu não posso, como usuário Raquel, deletar aqui a conta de Anderson, posso? Não posso. Jamais, por favor. Por favor, né? Deletar a tua conta lá no Cigarro, logado como Raquel, deletar a conta de Anderson. Sei lá, sem querer deletar todo mundo. Ai. Enfim. Então, a gente vê claramente que algumas rotas, elas são públicas e outras, elas são privadas, né? Para adicionar um elemento no estoque, certamente eu preciso estar logada. No caso aqui de estoque, né, só os funcionários que deveriam ter acesso, então todo mundo deveria estar logado para ver como é que está esse estoque e tudo mais, né? Geralmente isso é informação que as empresas não querem compartilhar com as outras empresas, tá? Mas dependendo do software, né, tipo aquele software que vocês estão fazendo lá no Lab, né? Então uma rota de adicionar disciplina, certamente tem que ser um admin para fazer aquele negócio, para adicionar uma disciplina. Mas a pessoa quer ter noção de quais são as disciplinas mais bacanas do curso, não precisa estar logado. Isso pode ser algo público, por exemplo, né? Mas para adicionar uma nota nova para uma disciplina, eu preciso estar logado como um cliente, um usuário daquela aplicação, né? Então, assim, algumas funcionalidades são claramente públicas e outras são claramente privadas, né?
que precisa de um token para que aquela funcionalidade seja acessada. Acho que isso já está claro, né? E isso faz parte do design da API, tá certo? E aí você faz o design antes de vir programar, obviamente, né? A programação é só garantir que aquele design vai ser... que aquele design vai ser cumprido, né? De fato, que ele vai ser implementado corretamente. Deixa eu perguntar aqui um negócio a Marcos, sabe? Foi mal, gente. Vamos lá. Posso prosseguir? Vocês falem aí, se não estiver entendendo, tá certo? Então, vamos começar aqui. Esse controlador de usuário aqui, acho que ele deve estar claro para vocês, né? A gente adicionou essas 3 funcionalidades, tá? Por convenção, eu usei essa palavrinha auth aqui, que é de autorização em inglês, né? Que é muito usado para dizer que essas rotas aqui, elas precisam de autorização e separar dessa aqui, tá? Depois vocês vão entender por quê. Então, eu vou prosseguir. A gente vai precisar... Deixa eu mostrar quem é o usuário para vocês. O usuário, ó, é uma entidade normal. Esse usuário, ele só vai ter e-mail, nome e senha. E a gente convencionou que o e-mail é o identificador único desse usuário, de forma que o próprio DAO, né, quando a gente for fazer o save de um usuário, se a gente fizer um save de um usuário que já existe lá, ele vai só atualizar aquele usuário que já existe lá, ele não vai permitir mais de um usuário com o mesmo e-mail, tá certo? Então, aqui não tem dúvidas, é um POJ normal, né, de usuário, tem que ter, né, o construtor default, tá? Tem que ter os gets e sets e pronto. Isso é um POJ normal que representa a entidade usuário. Aí que eu vou trancar aqui. Professora, a senhora está mutada. Eu ia dizer isso agora. E eu falei que só, né? Eu falar tudo de novo. Não, foi mal aqui. Hoje está difícil. O notebook de Marcos quebrou. Parou de ligar de repente, assim. Aí ele está doidinho aqui, mas saiu agora para ver se levar para assistência, para ver se tem. O que é que vão dizer? Aí Nina invadiu, vocês viram, não foi? Sim, sim. Aí a gente precisa de um usuário DAO também, né? Então, a gente acrescentou aqui a entidade usuário, né? A gente agora tem um DAO de usuário, né? Que é uma interface normal, como a gente já viu, né? Um repositório normal, que estende JPA Repository. Eu coloquei esse meu só para facilitar, para a gente conseguir recuperar usuários de forma mais bonitinha, né? Por e-mail, pelo próprio e-mail, que é o ID, né? Dessa tabela de usuários. Estou começando pelo mais simples, que vocês já sabem. A gente precisa de um serviço do usuário, né? Então, por exemplo, cada rota daquela que tem lá no controlador de usuários, eu preciso de pelo menos um método aqui que o controlador vai ter que chamar nesse serviço para que aquela rota seja realizada, né? Aquela requisição seja realizada. Então, aqui eu tenho um método que simplesmente adiciona o usuário, tá? Depois vocês podem brincar com esse código, porque eu não fiz nenhum teste, então eu posso adicionar o usuário com campos vazios aqui, isso é um bug, claramente, tá? Foi só para ser mais simples.
mas o correto é que a gente verifique, valide que essas informações de usuário, elas são informações válidas para que a gente consiga salvar esse usuário, né? Na prática, o correto é esse, mas aqui eu não fiz isso. A gente tem outro método que simplesmente recupera um usuário, se a gente passar o e-mail, né, e o token de autorização, a gente consegue recuperar esse usuário. A gente tem uma outra rota que remove o usuário, mais uma vez a gente recebe um e-mail e um token, tá, de autorização, e a gente remove esse usuário. A gente tem esse método privado, que lê o token, aí aqui a gente já está usando o serviço JWT, que eu quero entrar nele já, por isso que eu estou passando rapidinho. Mas, basicamente, é um método que, dado um token, tá, JWT e um e-mail, verifica se o sub, né, que está por trás desse token, se tem o e-mail igual a esse que foi passado aqui. É isso que isso aqui está vendo, certo? Até que eu tenho o vale do usuário e senha, ó, mas nem estou chamando, né? Era para ter aqui um vale do usuário e senha, mas enfim. Ah, não, mas isso aqui eu acho que é do login. É do login. Então, eu tenho um método aqui que recebe um DTO, login de usuário. Esse DTO, ele vai ter só o e-mail e a senha, né? Que é a informação que o usuário manda quando vai se logar. E aí, esse método aqui vai recuperar o usuário que está lá cadastrado no banco de dados com esse e-mail que veio aqui, nessa informação. Vai verificar se esse usuário existe, se a senha desse usuário bate com a senha que foi passada no JSON, né, dessa requisição. Se bater, retorna true. Se não bater, retorna false. Isso aqui vai ser usado pelo controlador de login para fazer o login dos usuários, tá? Eu estou só aqui mostrando para vocês terem uma noção mais ou menos de como é o código, mas aí depois eu vou me deter a gente ler, de fato, só o código que está mais relacionado à manipulação dos tokens JWT. Tá certo? O que mais aqui? Pronto, eu acho que agora a gente já pode entrar nessa questão. Vamos ver o login, o que é que acontece, tá? Quando um cliente manda uma requisição, né, que é um post, para essa rota aqui, tá? /out/login, o que é que vai acontecer? Ele precisa mandar, tá, um JSON. E esse JSON precisa ter aquilo que a gente acabou de ver, né? Que é esse e-mail e senha, tá certo? E aí eu recupero essas informações, né, de e-mail e senha, certo? Eu recupero essas informações de e-mail e senha. E eu simplesmente chamo, ó, ele está chamando aqui o serviço JWT, chamando esse método autentica, que a gente vai ver agora. Esse serviço JWT, como eu falei para vocês, isso vai de desenvolvedor para desenvolvedor, tá certo? Eu sugiro manter toda a parte que manipula, todo o código que manipula esses tokens aqui nesse serviço, a parte, né? Até porque, sei lá, se muda a tecnologia, outro tipo de token, é mais fácil de você depois manter essa aplicação atualizada sem precisar mexer em muitos outros serviços, tá certo? Então, fica tudo concentrado aqui nesse serviço. O que é esse serviço JWT, o que é que ele sabe, né? Ele conhece o serviço de usuários, porque às vezes ele vai precisar acessar os usuários para checar, né, aquele sub. O token, né, a chave, a danada da chave secreta. Vocês estão vendo aqui a chave secreta, que não é para fazer assim, né? Aqui é só aqui no curso de brincadeirinha, né? Mas no projeto vocês podem fazer assim, tá? E aí, o que é que vai acontecer aqui? A gente tem esse método autentica, que é o método que é chamado quando o usuário manda uma requisição de login, tá? E aqui há aquela informação de e-mail e senha, tá? Que é enviada na própria requisição no JSON, se transforma aqui nesse objeto aqui do tipo login de usuário, DTO. A primeira coisa que esse método vai fazer é validar esse usuário e essa senha, tá? Que foi aquele método que a gente viu aqui, né? Eu acho que esse método podia estar lá no serviço JWT, agora eu estou pensando melhor. Mas, enfim, vamos ver aqui. Vai validar usuário e senha, que é que ele recebe aquele DTO, né, com e-mail e senha. Ele vai recuperar, a partir do repositório de usuários, vai recuperar o usuário que tem o e-mail que foi mandado aqui, ó, usuário.getemail,
tá? Então, ele recupera esse usuário, né? Vem um optional, por quê? Pode ser que esse usuário não exista, tá? Se esse usuário existir, ou né, ou não, foi mal, e se a senha desse usuário for igual à senha que foi passada aqui, ó, certo? Ele vai retornar true, ou seja, eu validei esse usuário, né? Esse e-mail e essa senha que foram passados correspondem, de fato, a um usuário que existe na minha base de dados, tá? Caso contrário, eu retorno false, beleza? Aí, depois, né, se eu retornar, né, falso, aí eu vou entrar aqui nesse if, né? Vou dizer que o login falhou, eu vou lançar uma exceção desse tipo, login inválido exception. Vou lançar uma exceção, dizer login falhou, o usuário não foi autenticado, blá, 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 detalhes desse problema, tá certo? Mas, se esse usuário foi validado, ele vai gerar o token, né? A gente vai gerar um token para ele. Aí vamos ver esse método gera token, que é a novidade. A gente passa aqui qual é o e-mail do usuário, porque essa informação é uma informação que a gente quer adicionar no token, tá bom? Aí vamos ver esse método gera token, já está aqui embaixo, ó. Aqui eu estou usando essa classe aqui, é um monte de métodos aqui aninhados, aqui que eu estou usando, chamando dessa JWT, são métodos de classe, né? Esse builder é um método estático dessa JWTS, tá? Que já é daquela biblioteca que a gente adicionou no POM, tá vendo? Ó, do IO JSON Web Token.jwts. Tá dando para ver daí? Aí a gente vai usar esse builder, certo? Esse código a gente não vai decorar, a gente, quando precisar, a gente vai usar. Claro que se a gente for adicionar mais elementos aqui, né, no payload desse token, a gente vai precisar ver como é que a gente faz isso. Mas, assim, de forma simples, a gente vai adicionar aqui quem é o subject, de certeza, e qual é o tempo de expiração desse token, porque são informações tipo que obrigatórias para gerar um token, né? É o mínimo que a gente precisa aqui para gerar um token. Então, a gente vai chamar esse builder, tá? Aí o header, né? A gente vai dizer que o tipo é JWT. A gente vai colocar aquele claim de sub, lembra? É assim que a gente coloca com esse set subject. A gente vai assinar esse token com um certo algoritmo e uma certa chave secreta. E aqui a gente está setando o tempo de expiração desse token, tá? Esse tempo de expiração, que é aquele claim que vem com o ESP, EXP, ele sempre vai pegar um valor em milissegundos, né? Então, aqui o que eu estou fazendo estou pegando o tempo de agora em milissegundos e adicionando aqui mais 3 minutos, certo? Então, eu estou gerando um token com tempo de expiração de 3 minutos. É muito pequeno para a prática, é só porque quando a gente for testar, para a gente ver esse token expirando e a gente tem esse autenticado novo, para vocês entenderem assim, usando a aplicação, como é que o negócio funciona, certo? Mas na prática, esse é um tempo muito pequeno, certamente, de expiração. Esse serviço JWT, dado que ele recebe um token, ele sabe indicar quem é o sub, né? Que é o que ele faz aqui ele recebeu um token, tá? Se esse token, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ver se é nulo, né? Porque se for nulo, não existe, é um token mal formado, né? Se esse token tem que começar com esse bearer. Lembra que no início da aula eu falei para vocês que é um esquema bearer, que é o que a gente vai usar, tá? Aí o token, quando a gente bota lá, quando isso é inserido lá no cabeçalho de autorização, na verdade, vai ter esse prefixo aqui, bearer, espaço, e em seguida vem o token, tá certo? Então, esse token sempre tem que começar com isso aqui, bearer, porque é o esquema que a gente está usando de autorização aqui. Depois a gente aqui vai extrair só o cabeçalho, só o token especificamente, certo? A gente pega o token, a gente vai fazer uma substring, a partir, eu acho que aqui é o 7, acho que é o 7, não está aqui, está lá no filtro. Quer ver? É o 7. Porque isso é um string, né? Aí, os 7 primeiros pedaços dessa string é aquela string bearer do começo. Então, o token especificamente só começa
a partir do índice 7, tá certo? Aí é isso que a gente está fazendo aqui, pegando só o token. Depois, a gente está fazendo um parser, né? Para a gente construir o token, a gente usou jwts.builder. Agora, para a gente ler o token, né, identificar informações, né, recuperar informações que tem nesse token, a gente vai usar o jwts.parser, certo? Então, eu vou dizer quem é a minha chave secreta, vou pegar o claim, né, os claims desse token, no corpo desse token, e agora eu quero, na verdade, o getSubject, tá? E aí, com isso, se a gente, ao gerar o token, né, quando a gente gerou aqui, né, a gente não colocou esse setSubject com e-mail, então esse getSubject, ele vai retornar para a gente exatamente o e-mail que a gente setou aqui, tá certo? E aí, vai estar aqui, nessa string aqui, subject, vai estar isso. Se isso aqui não der certo, tá, esse token é inválido ou expirado. E aí eu retorno esse sujeito desse token, ok? Então, aqui a gente condensou praticamente todas as partes do código que a gente lida com token, mais especificamente para ler e recuperar o sujeito do token, geração do token, tá? E aqui a gente acabou deixando essa parte aqui do vale do usuário lá no outro serviço, que é uma coisa a se pensar. Mas, enfim, vamos prosseguir. Ok, pessoal, assim, eu não quero que vocês se assustem com esse código, não, tá? Isso aqui é algo que a gente vai encontrar, né, na documentação, como é que faz isso, né? E aqui, no código que eu vou passar para vocês, já tem uma base, né, de algo que já funciona, tá certo? Então, o famoso copiar, colar já vai funcionar, mas é bom que vocês entendam o que está se passando aqui por trás desse código, tá certo? Aí tem mais duas coisas que eu preciso mostrar para vocês. A gente está usando um framework, né, que é o Spring Boot. E eu falei para vocês que esse framework, ele que vai controlar a execução do nosso programa, tá? Então, ainda faltam duas coisas a gente fazer. Uma é informar quais são as rotas que são privadas e as que não são, tá? E a outra é a gente vai fazer uso de um componente do framework para adicionar um elemento aqui na nossa aplicação que vai automaticamente, toda vez que uma rota que a gente definir, que a gente configurou uma rota como privada, toda vez que chegar uma requisição para essa rota, antes dessa requisição ser entregue para o controlador, um pedaço da nossa aplicação vai olhar essa requisição, vai recuperar esse token e vai fazer o parsing desse token para ver se esse token é válido ou não. E se ele não for válido, já vai informar para o cliente provavelmente aquele forbidden, né, ou unauthorized, enfim. Já vai informar para o cliente algo que está errado, certo? A gente chama isso de um filtro. Então, duas coisas a gente tem que fazer. Deixa eu mostrar a coisa mais simples primeiro. Tem uma aplicação main que é gerado para a gente, quando a gente gera o projeto, que a gente nunca mexeu nessa aplicação, né? A gente sempre deixou ela aí. Mas agora, a gente vai configurar algo aqui, que é um filtro, tá? É um filtro de tokens JWT. Por quê? Porque é isso que eu quero dizer. Eu quero agora, a partir de agora, que toda vez que chegar qualquer requisição para essa rota aqui, ou para essa rota aqui, eu quero que esse filtro seja chamado, porque essas rotas aí eu defini como privadas. E para acessar essas requisições aí, é preciso que a requisição venha com um token válido no cabeçalho de autorização. E é assim, a partir desse componente aqui, tá, que a gente vai registrar esse filtro e vai registrar quando é que esse filtro é chamado. Em termos de Spring Boot, um filtro é algo que vai ser chamado sempre quando uma requisição chega ou antes de uma resposta sair. Nesse caso aqui, é quando uma requisição chega, já que eu estou indicando quais são as URLs aqui delas, tá? Então, quando a requisição chega no container aí do Spring Boot, né? Porque não é mais a gente que está controlando, essa requisição chegou. Antes dele entregar para o controlador, ele vai entregar essa requisição para esse filtro que eu estou configurando aqui, ó, filtro de tokens JWT. Aí ele entrega essa requisição para esse filtro
vai, basicamente, pegar o token que está no cabeçalho de autenticação e validar esse token ou não, tá? Se esse token não for válido, ele já gera uma resposta para o cliente, tá? E se esse token for válido, aí sim é que ele vai entregar essa requisição para o controlador realizar o que precisa ser realizado, tá? É como se isso faz parte da forma como da cadeia, né, de ações que vão ser executadas pelo framework para executar uma requisição, ok? Então, aqui eu estou definindo, eu estou registrando esse filter registration bin, né? Estou passando aqui qual é o tipo do filtro que eu quero registrar, tá? E aí, eu estou criando esse filtro e estou configurando que esse filtro ele vai ser chamado toda vez que tiver uma requisição para essa rota ou para essa rota, ok? É isso que a gente está fazendo aqui. E aí, esse filtro, isso aqui tudo é coisa de Spring Boot, certo? Ó. Tudo aqui, org Spring Framework, .boot, Spring, tudo aqui que a gente está usando aqui, exceto o filtro que eu criei aqui, a gente que escreve esse filtro, tá? Porque a gente que vai fazer o passing da forma como a gente quiser desse token. Aí a gente vai ver agora esse filtro, tá? Esse filtro, ele vai, ó, estender um outro filtro que já existe, ó, Generic Filter Bin, tá vendo? Do Spring Boot. Isso aqui é um filtro genérico, então ele vai reaproveitar tudo que é comum a todos os filtros, que eu confesso que eu nem sei o que é exatamente, mas ele vai aproveitar, mas ele vai sobrepor, ele vai sobrescrever o método do filter, que é a ação exata que ele vai realizar quando uma requisição chegar, né, daquelas rotas lá que a gente configurou, é a requisição exata, é o que ele vai ter que fazer. O que ele faz aqui? Essa parte aqui desses parâmetros de entrada fazem parte da própria especificação desse método, né, lá de Generic Filter Bin, tá? Aí o que ele vai fazer pega essa requisição, tá? Recupera o cabeçalho de autorização dessa requisição, aqui é ele recuperando isso, verifica se é null, né, porque se for null, ou se não começar com bearer, não é um token válido, então ele já retorna, tá? Já indica que não é um token válido, já manda um erro, aqui, ó, já manda uma requisição aqui, uma resposta de não autorizado. Se o token for válido, ele recupera o token, daquela forma que a gente já falou, recupera o token, faz o passing desse token, tá? E qualquer exceção que for gerada aqui, fazendo esse passing, tá? Porque está expirado, esse passing, ele pode gerar muitas exceções de assinatura, a assinatura não condiz com o que deveria ser, ou está expirado, ou um token mal formado, né? De claims que não existem. Enfim, tem um monte de exceções que podem ser lançadas por esse parser, e aí eu capturo qualquer uma delas, a gente vai responder com o erro de não autorizado, tá certo? É um token que não dá autorização a esse usuário de acessar qualquer rota privada, porque não é um token válido, certo? E depois segue a dança aqui, esse chain do filter é só para dizer siga adiante, acabou, tá? Todo do filter termina assim. Então, o que mais que falta mostrar para vocês? É isso, quando chegar uma requisição para, por exemplo, qualquer V1 API produtos, né, que foi o que a gente configurou lá, então todas essas requisições aqui, agora vão requerer que o usuário esteja logado, certo? E que o token venha, né, lá no cabeçalho de autorização da requisição que chegar. Beleza, gente? Isso é o código, assim, eu acho que eu não deixei de mostrar nada novo. Isso já está lá no GitHub, mas deixa eu usar bem rapidinho aqui, a gente tem uns minutinhos ainda para a gente usar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se quiserem, a hora é agora. Deixa eu colocar o Postman aqui. Pronto. Falem agora ou se arrependam depois. Exatamente.
Tem que botar para rodar, né? Tava rodando já, mas... É que eu não tenho batido em nada e modificado alguma coisa... Então, tá rodando, certo? Vamos ver, por exemplo, o banco de dados, como é que tá? A gente já tem aqui usuários. Ups. Só tem o usuário Raquel, ó. Raquel@dcx, senha 1234, certo? E a gente também tem alguns produtos, ó. Já tem 3 produtos aqui inseridos nesse sistema, ok? Se eu tentar inserir qualquer produto, não pode dar certo, concordam? Porque a gente configurou agora que a inserção de produtos precisa de um token, né? Deixa eu tirar esse token aqui. Então, eu vou adicionar esse produto aqui, café extra fraco, porque o forte já estava lá. Eu tenho 10, que ninguém gosta muito, é bem baratinho, R$1. Café em pó extra fraco. Mãe família. Vou tentar adicionar esse produto agora. Aí veio o Unauthorized, que é exatamente quem foi que gerou essa resposta aqui. Vê se vocês estão ligados. Essa requisição chegou no controlador de produtos? Negativo. Não chegou. O próprio filtro, que foi essa última parte do código que a gente viu, esse próprio filtro aqui, isso aqui caiu aqui, ó. A gente tem um filtro nulo, e aí ele respondeu unauthorized, certo? Token inexistente ou mal formado. Ele respondeu unauthorized aqui pra gente. Beleza? Agora a gente vai se logar. Tá? A gente tem que ter um post de login, acho que é esse aqui, para a gente se logar. Eu vou tentar me logar como Marcos, e Marcos não existe ainda, né? Mas vamos lá, o que é que vai acontecer? Opa, é aquela questão que a gente conversou, né? O login, ele não ocorreu, porque esse usuário, na verdade, não existe. A gente retornou 200, mas a gente tem todo um detalhe aqui do problema que aconteceu. Esse usuário não está logado, tá? Vamos adicionar o usuário Marcos, tá aqui. Vamos adicionar esse usuário, tá aqui o JSON dele, certo? A gente vai adicionar esse usuário. E agora esse usuário vai estar cadastrado, assim espero, na nossa base de dados de usuário. Aqui agora Marcos cadastrado, beleza? Uma vez que Marcos está cadastrado, agora sim a gente pode fazer o login dele. Mas eu vou errar a senha agora. Eu vou errar a senha. E ele, mais uma vez, não vai conseguir se logar. Mas agora eu vou acertar a senha para a gente ver o que é que vai acontecer. Não sei se vocês vão lembrar, né? Porque foi bem rápido aqui para ver o código, mas qual é a resposta do login quando o login é bem sucedido? Que é o caso que vai acontecer agora. Vocês lembram? O que é que o servidor deve responder? Deve mandar no corpo dessa mensagem como uma resposta? De um login bem sucedido. De alguém que... O token, no caso. O token. Certo? Vamos ver se esse negócio... Enfim, o token foi enviado aqui. A gente vai copiar aqui, tá certo? Para poder a gente conseguir usar essa aplicação, para poder conseguir inserir produtos e tudo mais, tá certo? Então, a gente vai agora tentar inserir aquele produto café fraco lá, que a gente tinha tentado inserir, mas não tinha dado certo, né? Porque a gente estava sem a autenticação, o token para autenticação. Então, aqui, ó, nessa parte aqui do Postman, é onde a gente vai colocar o token, tá? Aqui a gente vai escolher o Better, que é o que a gente está usando, o esquema que a gente está usando, e aqui a gente vai colocar o token que a gente recebeu. E agora sim, a gente vai conseguir ter a autorização de adicionar produtos nessa base de dados, tá? Então, agora a gente já adicionou. Agora a gente tem aqui, ó, o ID4 é o café pó extra fraco, que é esse que a gente acabou de adicionar, tá certo?
Vamos ver, vamos adicionar, vamos ficar mexendo aqui até o token expirar, para vocês verem. Vou adicionar um... Enfim. Ele custa, sei lá, R$3,99. Aliás, ele tem 3 unidades de pente fino. Ele custa R$3,99. Pente para remover piolhos. Ainda existe esse pente? E a gente está aqui... Não sei, mas foi um exemplo muito específico. A gente está aqui adicionando, né? Eu quero agora modificar, deixa eu ver aqui se já está pronto esse negócio. Eu quero modificar isso aqui. Será que eu vou conseguir? O que vocês acham? Não, ó, por quê? Porque eu não coloquei o token. Eu preciso de um token para poder fazer isso. Coloquei o token, vamos tentar. Consegui agora, consegui modificar, porque eu coloquei o token. Vamos pegar o produto 5. Existe o produto 5? Não tem o token, tem que colocar o token. Vamos ver se a gente consegue recuperar o produto 5. Recuperei, é o chapéu matuto, é o produto 5. O que mais que a gente pode fazer? Isso aqui é outra coisa, né? Eu estou aqui mexendo só para ver se a gente vê o token sendo desautorizado agora. O nome desses 5 agora não vai ser mais chapéu matuto, vai ser... Quem é o produto 5? É o pente de remover piolhos, foi erro. O 5 deve ser mesmo pente fino. É errado aquilo que a gente fez. Então, vamos lá modificar. Opa! Não autorizado. Por quê? Porque o token agora expirou, tá? Passaram aqueles 3 minutos. Para que eu faça isso, eu preciso fazer um novo login. Pegar e usar e começar a usar esse novo token que foi passado. Cadê o pet? Que foi passado aqui. Eu que começar a usar ele novamente. E agora eu consegui mudar novamente. E aí vocês podem depois pegar esse código que já está lá no GitHub e começar a brincar com esse código. Vocês podem tentar remover usuários, adicionar usuários, tá? Para ir se familiarizando aí com o uso dos tokens para autorização. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar?